De volta com Vida e Estilo, nesta sexta-feira, com o Dr. Marcelo Olivan. Estamos falando de plástica, ginecomastia e mamoplastia com prótese. Doutor, estava te perguntando no intervalo a diferença do material, porque olhando assim tem uma diferença. Tá. Esse me parece mais grosso, mais forte. De forma geral, Amanda, a gente tem 3 revestimentos. Por dentro são todos implantes, tá, de silicone, ou seja, um gel de silicone grau médico. Tá. Por fora, que é o revestimento, que é o que vai entrar em contato com a paciente. Aí eu tenho 3 opções. Ou uma prótese, que ela pode ser chamada assim, que ela é mais lisinha ou microtexturizada, tá? Você vai palpar, você vai ver que ela quase não tem muita rugosidade. Verdade. Ela pode sofrer um processo e ter um certo grau de rugosidade, a gente chama de texturizada, tá vendo? Diferença? Sim. Ou Tem ela, diferença mesmo, ó. ou ela pode ainda ser aplicado, deixa eu colocar aqui junto, uma película de poliuretano, tá? Que é uma prótese que ela fica revestida de poliuretano. Então, cada uma dessa prótese vai dar um efeito diferente no corpo, vai dar um estímulo diferente no corpo. Tá. E aí a gente tenta se aproveitar das Mas características. quem escolhe qual vai colocar? O médico, a paciente? Normalmente, o tipo de mama normalmente dela? é o médico que acaba conversando com a paciente, explicando cada uma e qual que ele tem experiência para utilizar, tá? Isso daí, para mim, está muito relacionado com duas coisas. Tanto aquela contratura, aquilo que a gente falou da gente ter que trocar a prótese antes ou depois, como a aderência, né? A prótese, se ela for mais aderente, por exemplo, essa branquinha aqui, que é essa espuma de poliuretano, ela adere aos tecidos, tá? Então, aonde eu colocar essa prótese, ela cai muito menos com o tempo. Se eu já coloco essa prótese que não tem nenhuma ruguinha, nenhuma textura nenhuma, ela fica solta na mama. Tá. Então, às vezes, uma prótese dessa daí grande, a tendência dela é ficar pesando e caindo com o tempo. Então, o médico precisa pesar qual tipo de implante ele vai colocar na paciente dele, tá? Levando em conta esse conceito do quanto tempo ela vai ficar com a prótese, qual o volume da prótese. Para a mamoplastia, que é o que a gente está conversando aqui, a maioria dos médicos acaba preferindo utilizar esse implante que adere mais. Esse aqui. Porque a gente sabe que ela vai cair menos durante o tempo. Tá. E para paciente, peito quando cai é catástrofe, né? Sim, Você sem sabe dúvida. que elas ficam muito... As coisas que elas pedem muito para a gente é exatamente isso. Agora, quanto a tamanho, doutor, na hora de escolher o tamanho, é uma decisão do médico, da paciente, ou é um comum acordo? E eu queria que você me desse uma ideia aí de tamanho, que são os mais costumeiros, né? Que as mulheres costumam colocar mais, uma faixa intermediária. Amanda, o tamanho a gente tem que levar em conta 2 coisas, tá? O médico, o cirurgião plástico, quando vai conversar com a paciente, leva em conta 2 coisas. O biotipo dela, ou seja, o corpo dela. Não adianta você me pedir um implante que não cabe no seu corpo. Seja que ele não cabe porque ele vai ficar grande demais, tá? Ou seja porque ele é pequeno demais para você. Então, se pegar uma mulher brasileira na faixa média aí de 1,60 m, elas têm mais ou menos uma largura de tórax, que é um espaço para eu colocar esse implante, que vai variar de 10 a 11 centímetros em média, tá? Todo implante, o que acontece? Ele vai ter uma largura, tá? Qual que é a média do implante que tem de 10 a 11 centímetros? É na faixa de 250 a 350. Tá. Por isso que muitas pacientes acabam ficando nessa faixa, a faixa mais procurada. Agora, às vezes, uma mulher mais alta, uma mulher com tórax mais largo, ela vai ter um espaço de 12 centímetros, 13 centímetros. Essa paciente vai para uma prótese de 440, 500 ml. Nossa, é bastante, né? 500 é bastante. Depende, se ela tiver 1,80 m e não for uma fica, pessoa né? grande, não é bastante. É verdade, tem razão. Por isso que tem essa relação. Eu falo assim, imagina um carro numa garagem, entendeu? Se a garagem é para um carro, você parar uma moto, a garagem é muito grande. Sim. Se você parar um caminhão, não entra. Sim. Então, você precisa parar exatamente o que ela precisa. O que acontece? As pacientes às vezes falam assim para mim, dá para roubar um pouquinho mais para cima? Dá, mas a gente tem algumas limitações. A gente tem a inervação da mama, que são nos cantos aqui. Se a gente começa a aumentar muito o diâmetro desse implante, a gente tem que cortar o nervo Tá. para poder caber. Sim. Aí, na hora que você faz isso, você perde sensibilidade da areola. A gente não pode fazer isso. Essa coisa de Então, sensibilidade... o limite é anatômico. Muita gente pergunta se você perde a sensibilidade do toque mesmo. Então, a ideia é o quê? Quando a gente fazia a cirurgia, a gente poupar a inervação da mama para essa paciente continuar tendo a sensibilidade na areola, que para muita mulher é importante. Tá? Onde que está a importância? Essa sensibilidade vem de nervos que vêm da parede mais lateral aqui da mama
e do centro. Por isso que você tem um espaço limitado, porque para ampliar esse espaço, só cortando os nervos. Então você fala para mim e fala assim, não, quero uma prótese de 400 de qualquer jeito. Eu falo para você, olha, não vai caber, porque para eu botar uma prótese de 400, eu vou ter que aumentar tanto esse espaço que eu vou seccionar os seus nervos, você vai perder sensibilidade. Eu também já ouvi falar que quando você aumenta muito, coloca uma prótese muito maior, você pode, com esse alongamento da tua pele, isso pode desencadear algumas estrias. Você vai me responder já já, porque a partir de agora, esse terceiro e o próximo quarto bloco, nós vamos abrir o telefone para o público, 11 2578 6000, 2578 6000. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar para a gente. Pode, com alongamento, a prótese maior do que deveria, estourar alguma estria? O que é estria, em termos bem simples? A estria é uma cicatriz. O que aconteceu? Essa pele distendeu mais rápido. O nosso corpo produz pele. Se a gente for crescendo, vai ganhando peso, a gente vai aumentando, igual o obeso, vai ganhando pele. Se essa pele estender muito rápido, ela não consegue e ela rasga, tá? Ela rasga a parte mais interna da pele, que é a derme. Tá. E aí, como é que a gente visualiza isso? Visualiza uma cicatriz, que na realidade é uma estria. Uma estria é uma cicatriz por um crescimento rápido. Se eu pego uma paciente que tem pouca elasticidade de pele, tá? Tem uma pele bem dura, bem tensa, e eu vou lá e coloco um implante muito grande, às vezes nem muito grande, pode ser até um 250, 280, aquela pele se expande muito rápido, ou seja, um dia não tinha nada, no dia seguinte ela tem 280, tá? Aí a pele não aguenta e a pele cede, ela rasga, tá? Por dentro, como se fosse isso. Aí o resultado final que a gente vê é uma estria. Temos pergunta da rua, vamos dar uma olhada? Tudo bem? Eu me chamo Mônica. Eu gostaria de saber como que a gente define a prótese, o tamanho, a colocação. Se a gente já vai com o médico com tudo isso definido ou se é o médico que ajuda a gente a escolher com a melhor orientação. Um beijo, obrigada. Obrigada, um beijo para você. Doutor, os formatos, gota, pera, como é que é dividido? Isso é interessante a pergunta, que a gente sempre tem no consultório essa dúvida, tá? Qual mama, qual o formato que eu devo utilizar? Porque hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 20 tipos diferentes, mais ou menos, 25 tipos diferentes de implantes. Ela pode ser mais alta, mais larga, perfil alto, perfil baixo, moderada, gota anatômica. Muito detalhe, né? É muito detalhe. Às vezes a paciente fala assim, ué, eu só achei que era colocar uma prótese. Eu falo, não, tem que ver algo que combina com o seu corpo. Basicamente, Amanda, a gente tem dois formatos, tá? Esse aqui, que é o formato que o pessoal chama de gota, porque parece o quê? Uma gota cortada, né? Um formato anatômico ou uma gota, e o formato redondo. Tá. A diferença que a gente vai olhar no perfil da paciente é se ela vai ter um caimento da mama na parte superior mais natural, ou seja, se ela vai parecer apenas um aumento mamário, não uma mama muito artificial. E esse perfil aqui, o redondo, ele já, pelo contrário, ele já vai dar o colo. Que aí ele vai, quanto mais projetada essa prótese, mais alto, mais aquele colo marcado. Aí você tem que sempre saber, o paciente, ela quer só um volume maior e mais discreto ou ela quer uma prótese mais marcada? Essa é a pergunta inicial que a gente começa para a paciente e daí a gente vai decidir se põe um implante anatômico ou gota, né, conhecido por gota, ou implante redondo e qual o perfil. Porque às vezes fala assim, eu também quero um redondo, eu quero o paniquete. Tá. Aí é aquele perfil extra alto. Tá, que fica bem alto. Bem alto. Um volume que já sai daqui, ó, gente. Super marcado. Super volume, faz aquela dobrinha aqui em cima já. E a dúvida se é por cima ou por baixo do músculo? Quem escolhe isso? Então, normalmente os médicos aconselham as pacientes. Às vezes as pacientes me pedem por baixo do músculo, eu falo, você não tem indicação, e às vezes elas acham que não deveria ser e tem. Então, precisa avaliar. Como é que a gente decide se vai ser por cima ou por baixo do músculo? Pela cobertura, tá? Se a paciente tem muito pouca cobertura, ou seja, pouco tecido mamário, pouca gordura, e essa prótese vai ficar muito exposta, praticamente ela vai palpar a pele e prótese, aí a gente utiliza o músculo para servir de uma cobertura extra. Faz embaixo, então. Faz embaixo, então. Ou se a prótese é uma prótese que não adere nada, vai ficar muito solta, você usa embaixo do músculo para tentar segurar. Se ela tem um pouco de cobertura ou se você já utiliza um implante que não precisa do músculo para segurar, a própria tecnologia do implante, como esse aqui que a gente comentou de poliuretano, já gruda, eu não preciso colocar embaixo do músculo. A preferência, a maioria dos médicos, é poupar embaixo do músculo, porque dói mais. É uma cirurgia bem mais dolorosa e esteticamente não dá tanto benefício, tá? Tem alguns outros probleminhas, porque às vezes você põe para baixo do músculo, não sei se você já conheceu alguém aqui,
O músculo, o que acontece? Ele é tipo um leque aqui nessa região, né? E você põe a prótese, ela não fica inteira abaixo do músculo, ela fica só na parte superior. Se a paciente contrai, às vezes, essa mama, contrai a prótese, ela joga a mama para o lado. Tá. Aí aquele efeito de querer a mama mais juntinho, mais aqui perto, próximo, você perde, às vezes, também colocando embaixo do músculo. Então, não é a maioria dos médicos que acaba evitando Colocar por por dor, baixo. por causa de dor e por causa desse efeito. Ok, tem mais uma pergunta do público? Pode rodar? Boa tarde, meu nome é Denise, de Santo André. Eu tenho uma dúvida em relação de como é colocada a prótese. Se é colocada pelo umbigo, pela axila. Quem define isso? É o médico? Muito obrigada, um beijo pra você. E aí, onde coloca? A auréola, a axila, que a gente ouve falar que às vezes pode dar bactéria, infecção, que é mais perigoso. Tem um médico famoso aí que tem um programa em outra emissora de TV que coloca pelo umbigo. Eu assisti isso uma vez, eu fiquei horrorizada. Aquilo entrava um negocinho aqui no umbigo, ia fazendo assim o teu corpo inteiro. Eu falei, não, você assiste um negócio desse, você não bota nunca mais, né? É assustador. Mas assim, primeira coisa, pelo umbigo não dá. Tá? Vamos ver por que não dá para colocar aí pelo umbigo? Porque pelo umbigo, o que você coloca é uma bexiga vazia. Você só coloca o envelope da prótese e depois você enche de soro. Só que o soro não tem a mesma qualidade do silicone, porque o soro movimenta, o soro às vezes faz barulho e o soro se estoura aquela prótese e no dia seguinte você acorda sem peito. Ele vaza todo, tá? Sim. Essa prótese, ela já é recheada de silicone, tá? Eu não consigo deformar essa prótese a tal ponto de colocá-la pelo umbigo. Então, a gente já precisa fazer um acesso pela mama. Então, no Brasil, isso não existe. Por que foi feito isso nos Estados Unidos? Porque há muito tempo foi proibido o silicone gel, agora já está tudo liberado, tudo ok, eles só podiam usar soro. E aí começou essa técnica do umbigo. Então, mas hoje está fora, mesmo nos Estados Unidos, eles já não fazem mais. Por onde a gente vai pôr? O mais comum é o quê? Aquele corte inframamário, que é no sulco da mama. A maioria dos pacientes tem, normalmente todo mundo conhece alguém que tem, porque você já está mais próximo da glândula mamária, precisa cortar, mobilizar menos tecido. Mas vamos supor que, por exemplo, você tem uma alteração de areola. Você está com uma areola mais alta, outra areola mais baixa, ou você precisa igualar essas duas areolas, uma maior que a outra. O que a gente faz? A gente já aproveita, coloca essa prótese pela areola e já faz uma pequena correção. Às vezes você precisa subir uma areola, subir um pouquinho a outra areola e já arruma, colocando em prótese por ali. Às vezes, oriental, paciente negra, paciente que não tem muito sulco, fala, eu não cicatrizo bem. Se eu colocar uma prótese de mama, eu posso ficar com uma cicatriz muito feia, seja aqui no sulco ou seja na areola. O que a gente faz? A gente coloca pela axila. Tá? Não tem esse problema de bactéria, infectada, isso a gente dá para esterilizar tudo, limpar a região e colocar a prótese. Então, quando a paciente não tem uma boa cicatrização ou não quer uma cicatrização na mama, aí a gente tem o recurso de colocar pela areola. Cada uma, então, tem uma vantagem e desvantagem. Não existe uma melhor ou uma pior. Cada uma dá uma vantagem e uma desvantagem. O cirurgião plástico passa para a paciente as opções e junto eles decidem. Eu prefiro, então, colocar pelo sulco, eu prefiro colocar pela axila, eu prefiro colocar pela areola. As três, tecnicamente, são possíveis. E a gente vai levar em conta essas informações. Ok. A Jennifer, da Bicimix ali, tem uma perguntinha também para fazer para o doutor. Doutor Marcelo, uma dúvida. Mulheres que já tiveram nódulo nos seios, pode colocar prótese? Boa pergunta. Pode. Tanto a mulher que já teve, como até mesmo a mulher que já tem nódulo no seio, a gente pode fazer. Se esse nódulo vem um nódulo pouco suspeito, tá? Porque a maioria dos nódulos, as mulheres têm medo, mas são nódulos benignos. Se você vê um nódulo pouco suspeito, Jennifer, a gente pode até tirar esse nódulo na própria cirurgia para você não ter que monitorar ele depois. Se ele já foi um nódulo biopsiado ou já retirado, você já não tem mais a preocupação desse nódulo ser qualquer patologia, por exemplo, um câncer de mama, alguma coisa assim. Então, você já está com condição de colocar, tanto fazer a mamoplastia, retirar a mama, retirar a pele, colocar a prótese, como apenas colocar uma prótese, sem problema nenhum. Ok. Obrigada, Jennifer. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala mais com o pessoal da Bicimix. Vamos pedalar mais um pouquinho, tem mais música e tem mais respostas aqui do Dr. Marcelo. Até já.